Senhoras e senhores, boa noite. Inicia-se neste momento o seminário Soluções Fundiárias, perspectiva de atuação do Judiciário no regime de transição estabelecido na ADPF 828. Este evento é realizado com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Informamos que, para os que participam deste seminário de forma virtual, o registro de frequência deverá ser realizado por meio do link disponibilizado no chat desta plataforma. Para os participantes presenciais, o registro de frequência foi realizado durante o credenciamento. Compõe o dispositivo de honra a Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber, e Sua Excelência o Senhor Conselheiro e Coordenador do Grupo de Trabalho, criado para auxiliar no apoio institucional do CNJ na consultoria e capacitação para implementação das comissões de conflitos fundiários, Ministro Vieira de Mello Filho. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de Suas Excelências, as senhoras e os senhores. O conselheiro do CNJ, telepresencialmente, Giovanni Olson, doutora Cláudia Maria Dadico, diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, neste ato representando o ministro de Estado, Paulo Teixeira, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, juízas e juízes auxiliares do Conselho Nacional de Justiça, integrantes do grupo de trabalho criado para auxiliar no apoio institucional do CNJ na consultoria e capacitação para implementação das comissões de conflitos fundiários, servidoras e servidores, e das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pela plataforma Cisco-Webex e pelo canal do CNJ no YouTube. O presente seminário tem como objetivo capacitar servidoras, servidores, magistradas e magistrados dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho para o cumprimento do disposto na ADPF 828, bem como auxiliar esses tribunais na implementação das comissões de conflitos fundiários. Para o pronunciamento de abertura, tem a palavra a ministra Rosa Weber. Uma boa noite a todas e todos. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, meu amigo querido, companheiro de bancada no Tribunal Superior do Trabalho, quando eu atuei e o fiz por muitos anos na Justiça do Trabalho, ao todo 35 anos, ao longo da carreira da Magistratura do Trabalho, de ponta a ponta, e nos últimos 6 anos no Tribunal Superior do Trabalho, e aí com a enorme alegria de dividir a bancada, como registrei, com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. E na pessoa de Sua Excelência, eu peço licença para cumprimentar a todos. Sintam-se abraçados por mim, né? Muito feliz de aqui me encontrar, vendo várias pessoas conhecidas, né, e que me dão muita alegria nesse reencontro, e também cumprimentos que estão a nos assistir telepresencialmente. É com grande entusiasmo, mas grande entusiasmo mesmo, que recebemos hoje, neste Conselho, magistrados e magistradas de todos os segmentos da Justiça, das 5 regiões do país, para que juntos empreendamos uma das mais importantes funções institucionais do Conselho Nacional de Justiça, que é a busca do aperfeiçoamento do sistema judiciário brasileiro. Mais do que o controle administrativo, orçamentário e correicional das estruturas de justiça, é função primordial do CNJ trabalhar de forma estratégica, visando a implementação de melhorias que redundem no aprimoramento do Poder Judiciário para a consecução de sua finalidade maior, e com a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficaz na solução
dos conflitos de interesse que graçam em nosso país. Esse encontro tem como ponto de partida o comando judicial inserido na ADPF 828, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que imposto um regime de transição para a retomada da execução das decisões de despejo coletivo, decisões estas suspensas no bojo da mesma ADPF 828, por força das restrições sanitárias decorrentes da Covid-19, que trouxe consequências dramáticas, todos sabemos, para a sociedade brasileira, especialmente para os mais vulneráveis. Ainda hoje, conversando com o ministro Luiz Roberto Barroso, na nossa sessão, no Supremo Tribunal Federal, dizia a Sua Excelência, hoje impossibilitado de estar aqui conosco, de que um pouco mais adiante vamos marcar uma nova data para que ele também possa comparecer e nós compartilharmos, né, todas essas medidas que se fazem necessárias ao aperfeiçoamento do sistema. Eu relembro o comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal em verbis, na DPF 828. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais deverão instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente, neste primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução das decisões suspensas pela presente ação de maneira gradual e escalonada. E ainda, devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. Essa decisão da Suprema Corte é de aplicação imediata e está produzindo efeitos desde a sua publicação, cabendo aos órgãos do Poder Judiciário a adoção das providências necessárias à implementação das ordens nela contidas e que não são simples, eu reconheço. Sem embargo, e porque a decisão da ADPF pressupõe a construção de arranjos administrativos e normativos para a atuação dessas comissões de conflitos fundiários, é importante que o Conselho Nacional de Justiça ofereça parâmetros de padronização dos procedimentos a serem adotados pelas diversas comissões de enfrentamento da temática, oferecendo direcionamento para que os tribunais possam se organizar de maneira condizente com a complexidade da missão que lhes foi confiada, partindo da experiência da comissão que ele, Supremo Tribunal Federal, adotou como paradigma, qual seja a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu aqui aproveito para saudar de uma maneira muito especial e cumprimentar o belíssimo trabalho desenvolvido não só pela Corte de Justiça do Paraná, mas pelo desembargador Prazeres. Nesse sentido, este encontro objetiva orientar a atuação dos tribunais quanto à implementação de suas comissões, de modo a garantir segurança jurídica, previsibilidade, eficiência e, acima de tudo, a uniformidade necessária para o enfrentamento da questão sem descurar das peculiaridades regionais. Pretende-se oferecer subsídios a fim de que a criação das comissões, na forma proposta pela ADPF 828, atenda a parâmetros mínimos de composição e funcionamento,
sem tirar qualquer espaço dos tribunais para o bom atendimento das especificidades das respectivas regiões. Neste evento, não queremos simplesmente nos debruçar sobre a análise dos conflitos fundiários de natureza coletiva. E, a propósito, é preciso dizer que a temática dos conflitos possessórios de natureza coletiva não contém qualquer novidade. Há décadas, este assunto está presente na jurisprudência e vem sendo tratado pelo judiciário, dentro do arcabouço teórico próprio do tema, qual seja o direito possessório. Contudo, parece claro que o judiciário precisa se modernizar quanto ao enfrentamento dos seus conflitos. Se a sociedade é dinâmica, o judiciário também precisa ser. E é esse o mote que nos une aqui. O debate acerca das possibilidades na solução de conflitos pluricêntricos. E por isso essa discussão não está centrada nos conflitos, e sim nas soluções fundiárias. Quando essa proposta me foi trazida pela querida juíza Fabiane, eu fiquei encantada. Me disseram, vamos alterar a denominação? Claro, por que conflitos? Vamos ficar nas soluções fundiárias, vamos nos reunir e, digamos, caminhar nesse sentido. Continuo. Mais do que instituir comissões de conflitos possessórios coletivos, cabe a nós, agentes do Poder Judiciário, a busca de soluções fundiárias para situações conflituosas que atingem milhares de pessoas, gerando insegurança, violência e instabilidade para todos os envolvidos nos litígios possessórios. O escopo da proposta da criação das comissões de soluções fundiárias, na linha do que foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, reside na possibilidade de uso de intervenções estruturantes por meio da administração judiciária e da atuação jurisdicional, visando a reintegração digna da posse, sua regularização ou ainda a busca por soluções alternativas que tenham como finalidade o tratamento adequado do conflito, com uma entrega efetiva e concreta dentro das possibilidades construídas conjuntamente. Essa parece a chave da solução, não diria eu, do problema. Não é de hoje que o Conselho Nacional de Justiça tem provocado os tribunais a criar e desenvolver instrumentos de administração judiciária capazes de impactar a gestão dos processos em trâmite em sua jurisdição. Em pauta aqui, a própria organização institucional do Poder Judiciário para gerir da melhor maneira possível as demandas que lhe são submetidas. Cuida-se de um movimento feito pela administração do tribunal para, tendo em vista os recursos materiais e humanos de que dispõe, conceber a competência de seus órgãos internos e seu funcionamento com certa capacidade de flexibilização para garantir eficiência no tratamento dos processos. Aliás, essa atividade está intimamente ligada ao compromisso firmado pelo Estado brasileiro de engajar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O Poder Judiciário brasileiro, diga-se de passagem, é pioneiro no mundo na institucionalização da Agenda 2030 e na indexação de sua base de dados, com 80 milhões de processos a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, aqui eu me refiro a cada dia, em cada pregão que faço no Supremo Tribunal Federal. O tratamento adequado dos conflitos está expressamente previsto no ODS 16, que estabelece como meta paz, justiça e instituições eficazes. Mais do que isso,
O tratamento adequado dos conflitos possessórios de natureza coletiva repercute nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, com reflexos nas áreas econômica, social e ambiental. Não é demais repisar que o Conselho Nacional de Justiça tem como meta evitar e prevenir a litigiosidade sempre crescente no Brasil e, para tanto, investe fortemente nos institutos da conciliação e da mediação para que os gargalos judiciais sejam enfraquecidos e a prestação do serviço jurisdicional aperfeiçoada. Tal iniciativa de gestão é vista na figura da Comissão de Soluções Fundiárias, com a qual pretende-se criar, reitero, uma estrutura capaz de conferir atenção adequada a tema tão complexo como os conflitos fundiários coletivos. A proposição de criação de comissão composta por magistrados e magistradas não se esgota na mera representatividade do conflito fundiário no âmbito de cada tribunal. A comissão não deve ser, dizem os expertos, apenas um órgão protocolar e por isso é claramente observado no escopo da decisão proferida na DPF 828. É por meio da Comissão de Soluções Fundiárias que o respectivo tribunal exercerá funções de gerenciamento em relação a tais conflitos. E eu destaco aqui a apresentação de soluções para a regularização da posse ou a sua reintegração digna, a indicação de dados estatísticos para a promoção de planejamento de atuação e enfrentamento das demandas, a prestação de auxílio ao juiz ou juíza natural da causa em atos de cognição, a criação de ambiente de diálogo e o respeito às capacidades institucionais dos órgãos públicos e privados envolvidos nas demandas. Vale o registro, e eu enfatizo, de que a comissão não tem poder decisório no processo judicial, tampouco está autorizada a interferir na independência do juiz ou da juíza da causa. Pode ela, a comissão, colaborar com o magistrado ou a magistrada no processo no que diz com a instauração de um ambiente processual e negocial próprio para uma intervenção estrutural no conflito fundiário em julgamento. Nessa perspectiva, não é difícil perceber que a determinação para que os tribunais criem uma comissão direcionada ao tratamento das questões fundiárias coletivas e ao monitoramento e acompanhamento das ações possessórias e petitórias é medida que colabora com juízes e juízas no seu processamento. Com a estrutura da comissão, contarão eles, magistrados e magistradas, com mais um órgão voltado ao diálogo e à composição de ambiente favorável para o processamento de demandas possessórias ou petitórias complexas. Por isso, a Comissão de Soluções Fundiárias funciona a um só tempo como órgão de administração judiciária vocacionado ao planejamento estratégico e como mecanismo de apoio à atividade jurisdicional, ao contribuir com atos de cognição, qualificando a prestação jurisdicional. Destaco aqui que a visita ao local do litígio, também objeto de determinação legal e da decisão do Supremo Tribunal Federal, aparece como uma das principais atribuições da Comissão de Soluções Fundiárias. Isso porque é tarefa das mais simples, em práticas de mediação, o preparo do ambiente negocial, e tal se dá com o contato direto e próximo com as pessoas envolvidas no conflito fundiário,
em abordagem prévia à eventual audiência, ou seja, olho no olho. É com a visita ao local do litígio que se tem a efetiva dimensão do conflito e das suas consequências humanas, sociais, ambientais e urbanísticas. Dela emergem importantes informações para o processamento da causa. Já se disse, alguém me lembrou e me parece, que o Frei Beto observava: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Calçar as sandálias do outro é expressão genuína do que se convencionou chamar empatia, qualidade de que não prescinde o julgador quando o norte do exercício da jurisdição reside na entrega do justo em concreto. E quem desconhece ou pouco conhece a realidade, dificilmente terá condições de bem decidir. Um alerta, contudo, se impõe. Nestes dias em que qualquer informação está à distância de um clique, o que faz mesmo a diferença é a motivação. Necessário o impulso, a vontade de fazer melhor, o desejo de evoluir e de fazer a diferença. Nos versos inspirados e inspiradores de Adélia Prado, não quero a faca nem o queijo, quero a fome. Dessa poesia me lembrou a juíza Fabiane Pieruttini, uma das responsáveis por este evento e que convidei para integrar a competentíssima equipe de juízes e juízas auxiliares nesta minha gestão no CNJ, a partir de relato do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, e justamente para que pudéssemos trazer para o CNJ a rica experiência do Tribunal de Justiça do Paraná quanto ao tema. Que esse evento seja muito proveitoso e desperte em cada um de nós a fome de um mundo melhor, ou de forma mais ambiciosa, a fome, a sede, o desejo candente de um mundo melhor, mais inclusivo e igualitário, com paz e segurança para todos. Sem dúvida, todos podemos e merecemos, e é o que comanda a Constituição Cidadã de 1988, que todos nós, juízes e juízas, juramos obedecer. Muito obrigada. Neste momento, para palestrar sobre a temática, tem a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar a excelentíssima ministra Rosa Weber, digníssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, minha dileta amiga de muitos anos, a quem sempre coloco como uma referência, um espelho, um paradigma, e ela sabe bem o quanto repito a ela todas as vezes isso. Cumprimento o eminente conselheiro do CNJ, Giovanni Osso, que nos acompanha virtualmente. Doutora Cláudia Dadico, diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, neste ato representando o ministro de Estado, Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, sempre um prazer.
os desembargadores aqui presentes, desembargadoras, juízes e juízes auxiliares do Conselho Nacional de Justiça, integrantes do grupo de trabalho criado para auxiliar no apoio institucional do CNJ, a consultoria e capacitação para a implementação das comissões de conflitos fundiários. E aqui peço licença para, especialmente, trazer o meu abraço ao desembargador Fernando Prazeres, que foi aquele que me despertou para esse tema e, sobretudo, para a importância dessa missão que tem o Poder Judiciário, pelo seu belíssimo trabalho no Tribunal de Justiça do Paraná. Desembargador Fernando, muito obrigado por tudo que eu colhi com o senhor. Como visto, a tarefa repassada a esse Conselho Nacional de Justiça não é pequena nem fácil. O Supremo Tribunal Federal remeteu-nos à missão de promover uma verdadeira revolução na forma como os conflitos fundiários coletivos são tratados no âmbito do Poder Judiciário. Estamos incumbidos de promover mudanças estruturais importantes que afetam de modo direto e substancial a maneira como o Poder Judiciário atua na sociedade. Não estamos tratando aqui de uma simples adaptação decorrente de alterações legislativas. Nosso desafio é uma mudança de cultura na solução dos conflitos com base em ferramentas disponíveis no sistema legal já consolidado. Mostra-se bastante evidente que as soluções jurídicas convencionais para os conflitos processuais de natureza coletiva não têm sido suficientes para dar cabo às disputas. Isso, para mim, é muito claro. Ainda que uma decisão judicial possa resolver a lide, com entrega perfeita e acabada da prestação jurisdicional, essa saída jurídica parece ter pouco ou nenhum efeito sobre a questão de fundo. A lide processual pode ter sido solucionada, não há dúvida. Já o conflito permanece vivo, pulsante, e não raras vezes se agrava em desdobramentos que atingem outros direitos estranhos à esfera patrimonial e culminam na violação de preceitos fundamentais de direitos humanos. Não são raros os episódios em que o cumprimento das ordens judiciais que envolvam a remoção forçada de pessoas resulte numa sequência de ações desastrosas com eclosão de violência e contornos de tragédia. Em contrapartida, são também abundantes os casos em que a ordem judicial de despejo ou desocupação não tem qualquer efeito prático, a não ser o de encerrar formalmente o limite de atuação do Poder Judiciário no caso concreto. Em ambas as hipóteses, ainda que todos os esforços tenham sido empregados, mesmo que todos os procedimentos formais tenham seguido o rito estrito da legalidade, e não obstante os processos que se encerrem sem qualquer mácula, o Poder Judiciário falha. Falha na entrega, porque, em última análise, todos estão insatisfeitos com o desfecho. O emprego correto dos meios adequados, muitas vezes, não gera o resultado almejado. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário, muito embora tenha agido com eficiência, não se mostrou eficaz, pois sua atuação não foi suficiente para plasmar os propósitos pretendidos. Todos perdem. Perdem as partes que não têm sua situação fática definida, perde o Poder Judiciário, que se desgasta institucionalmente com decisões de baixa efetividade, e perde a sociedade, que não consegue retornar ao centro de estabilidade nas relações. A falha do Poder Judiciário é a falha do Estado como um todo. É a prova de que as estruturas de proteção e garantia de direitos não foram eficientes. A disputa fundiária envolve contexto de violência desde os primórdios de todas as culturas que enxergam a terra como res e não como locus. As vicissitudes sociais e econômicas traçaram novos contornos para essa natureza de conflitos. Se antes as ações possessórias eram entendidas como disputas bilaterais entre sujeitos plenamente identificados, hoje o cenário se ampliou. O acesso ao quinhão de terra, seja para moradia, seja para cultivo, é atingível proporcionalmente por um número cada vez mais reduzido de indivíduos. A complexa engrenagem da economia não só monetizou a terra como res, mas também excluiu a possibilidade de usufruir da terra como locus de todo aquele que não está perfeitamente ajustado ao sistema vigente.
As consequências dessa dinâmica estampam o noticiário diariamente. Um enorme contingente de pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, que, por uma série de circunstâncias, não têm sob seus pés a terra nem sobre as suas cabeças o teto. É esse o recorte de coletividade que hoje nos interessa. A multiplicidade de pessoas indeterminadas, que, por qualquer que seja a circunstância, ocupe um espaço territorial sem permissão ou sem que o direito convencionou chamar de justo título. São agrupamentos subnormais de indivíduos vulneráveis que, em razão de sua condição de exclusão, têm sua própria existência marcada pelo signo de ilegalidade. Sabemos que o simples deslocamento dessas pessoas pelo território em nada contribui para a solução do problema, apenas transfere o drama humano para outra referência geográfica, numa onda progressiva de violação de direitos que vai se volumando e acaba por atingir toda a comunidade ao seu redor e a integralidade da sociedade onde estão inseridas. Não é possível que as pessoas deixem de existir em razão de uma decisão judicial. Estamos diante de um problema pluricêntrico que demanda mais do que uma ação pontual do Poder Judiciário. São casos que exigem um enfoque multidisciplinar e uma ação coordenada que envolve terceiros, estranhos à lide, pois nenhuma decisão judicial, sozinha, por melhor que seja, vai pacificar um conflito que não é jurídico, é econômico e social. A essa altura, todos já compreendemos que os elementos do direito das coisas não serão suficientes para levar aos conflitos fundiários coletivos a entrega que pretendemos. Em tempo, gostaria de ressaltar a importância do diálogo interinstitucional deste evento. Temos aqui, neste espaço, além de magistrados e magistradas de todo o Brasil, representantes que vêm do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Numa mostra clara de disposição na cooperação interinstitucional para que exista um diálogo permanente entre todos os interessados na solução de um problema que, repito, não é simplesmente jurídico. O tratamento adequado de conflitos possessórios de natureza coletiva é uma medida que envolve todas as esferas de poder que têm o dever de promover a cidadania. A atuação isolada do Poder Judiciário e a aplicação dos institutos possessórios clássicos de forma absoluta, sem qualquer permeabilidade de outros conceitos e direitos implicados, dificilmente trará como resultado a pacificação social. A natureza coletiva do polo passivo dessas ações possessórias não muda apenas a quantidade de sujeitos de direitos envolvidos na dinâmica processual, mas interfere na própria natureza do conflito materializado nessas ações. A característica plural desses conflitos fundiários exige um tratamento distinto, com ampla interface de políticas públicas. Daí a razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui, sem qualquer pretensão de ingressar na discussão acerca do papel do Judiciário, na promoção e implementação de políticas públicas, cabe deixar claro que o julgador, quando se debruça sobre uma questão da vida, deve sempre ter como alvo a entrega de uma solução pacificadora. Atualmente, com a evolução e o aprimoramento dos mecanismos institucionais e o incremento da cidadania, a justiça não pode mais ser encarada como uma benesse. A justiça moderna é um direito e faz parte de uma multiplicidade de serviços do Estado. Sob essa ótica, cabe a nós, sempre como integrantes do Poder Judiciário, aplicarmos os métodos, os instrumentos e as técnicas para a resolução dos conflitos que se apresentam com a entrega efetiva do produto fundamental, a justiça. Essa é a justiça cidadã. Ao tirarmos o foco da lide e voltarmos os esforços para a solução do conflito, como propõe-se neste momento, encontramos uma oportunidade de fazer uma entrega efetiva. Ainda que o Poder Judiciário não tenha como atribuição primeira a implementação de políticas públicas, as medidas resolutivas podem sim apontar na direção dessas políticas. A construção das políticas públicas de forma conjunta e ampliada, com a participação coordenada dos poderes da República, cada um com a sua expertise, é um ideal a ser atingido. Afinal, é nosso dever promover, proteger, garantir e respeitar os direitos fundamentais. Esse é um conceito de justiça moderna, multiportas.
que procura ter uma visão ampla das questões e tem como meta uma entrega concreta, palpável e principalmente viável. Deixando de lado toda a carga ideológica que pode permear a discussão, que não agrega nenhum benefício para a nossa atuação, e que isso fique muito bem claro, o Conselho Nacional de Justiça tem como escopo cumprir o comando da Corte Suprema e apresentar pragmaticamente uma experiência que pode resultar numa nova prática pacificadora, fomentando a eficácia da atuação do Poder Judiciário na solução de demandas de altíssima complexidade. Muito se fala sobre inovação dentro do Poder Judiciário e, de fato, vivenciamos grandes avanços decorrentes da implementação desse processo. É bastante comum associarmos o inovar com a aplicação de processos que envolvem recursos de informática e com o emprego de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial e a justiça digital. Mas a inovação não se resume a isso. Inovar relaciona-se com o aumento da eficiência do processo produtivo, repensar um processo de trabalho, usar novas ferramentas ou estabelecer novo fluxo de atendimento. Todas essas medidas, por mais simples que sejam, podem acarretar melhoria no processo de eficiência, resultando numa entrega melhor, mais rápida e mais efetiva. É dentro dessa perspectiva que a disposição pela busca de soluções interinstitucionais se mostra inovadora. Não é possível fragmentar uma demanda de altíssima complexidade e procurar atribuir a solução para um só agente. Os processos de construção de soluções precisam ser plurais, diversos e, acima de tudo, democráticos. Precisamos buscar soluções conjuntas, precisamos ser eficientes. E é dentro dessa perspectiva de eficiência que devemos dar um tratamento adequado aos conflitos possessórios de natureza coletiva, sejam eles urbanos ou rurais. Para além da discussão de direito material sobre posse e propriedade, é necessário examinar o conflito social de fundo que está na origem das ações possessórias coletivas. Esses conflitos originários compreendem outros direitos que não os de posse e propriedade, como o direito à moradia e o direito de comunidades tradicionais, por exemplo. O encaminhamento de uma solução, portanto, deve necessariamente envolver os atores que fazem parte da complexidade das relações em discussão. Outro aspecto a ser destacado é a perspectiva pragmática da solução dos conflitos. Espera-se que o diálogo promovido dentro do método de tratamento adequado dos conflitos fundiários leve a discussão para além dos limites formais do processo. A preocupação maior e o norte da atuação são a construção de uma solução conjunta e possível de ser executada. Assim, toda atividade é voltada à perspectiva do futuro. Mais do que estabelecer um status quo ante, as soluções visam a um futuro possível. Nunca é demais lembrar que o futuro nada mais é do que o presente ampliado. Dentro dessa lógica, pacificar o presente é a melhor maneira de garantir a paz no futuro. Em vez da lógica de que todos perdem, prevalece a lógica de que todos ganham. Há uma busca por equilibrar as pretensões e harmonizar os interesses. É a oferta da justiça de resultados, da justiça concreta em contraposição à justiça idealizada. Sabemos que o contexto atual nos transformou numa sociedade que beira a intransigência. Os embates políticos tomaram contornos tão intensos que acabaram por classificar pessoas e ações dentro de conceitos ideológicos. Neste momento, é fundamental que as ações desenvolvidas dentro do poder do judiciário tenham por base o princípio da alteridade. Afinal, temos todos o direito à diferença. Como disse, essa carga ideológica em nada contribui para a nossa atuação. Nossa atividade é orientada pela nossa função, resolução de conflitos, em conformidade com a Constituição. E é esse o objetivo dessa aproximação, levar uma experiência concreta que tem mostrado resultados positivos na entrega que almejamos. Devo aqui lembrar que a experiência que será mostrada aqui nos trabalhos de amanhã não foi mencionada como paradigmática pelo ministro Luiz Roberto Barroso na DPF 828 por acaso. Desde sua recente criação em 2019, a comissão sediada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apresenta resultados animadores. Mais de 120 intervenções,
foram realizadas centenas de audiências de mediação que impactaram nas mais variadas soluções. Há casos de desapropriação das áreas ocupadas, de assessoramento em compras coletivas pelos próprios ocupantes, de urbanização e até mesmo de doação de terrenos ocupados. Nenhuma desocupação promovida registrou o uso de violência policial. Nenhuma das 120. São mais de 15 mil famílias impactadas positivamente pela atuação da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tratamos aqui de conflitos fundiários. E é importante compreendermos que esta expressão está ligada a um gênero de litígio que tem por objeto a disputa de território, seja para cultivo, seja para moradia, ou dentro de sua função social. Dentro desse gênero existem diversas espécies, cada uma com suas peculiaridades. Parte dos conflitos fundiários está atrelada à disputa dominial. Estas situações, não obstante possam ser revestidas de caráter violento, é preciso deixar claro, não estão enquadradas no escopo da DPF 828. Sobreposição de matrículas, obscurantismos registrais, dúvidas materiais, nada disso é suficiente para revestir a demanda do caráter de coletividade abordado pelo ADPF. Importante lembrar que existem programas específicos também para regularização de áreas com déficit registral. A Lei de REURB, Lei 3.465/17, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sendo um importante instrumento de avanço na questão dominial e fundamento de diversos programas de regularização fundiária em execução tanto na esfera do Poder Executivo quanto encampadas pelos tribunais. Há ainda outras disputas territoriais que merecem diferenciado. São aquelas situações onde há o avanço ilegal sobre terras indígenas ou ocupadas por comunidades tradicionais, quase sempre marcadas por relevante interesse ambiental. Essas ocupações são caracterizadas pela invasão da área, emprego de técnicas de agricultura predatória, sem qualquer preocupação com a sustentabilidade ambiental ou com a integridade da comunidade e povos tradicionais, os quais são, muitas vezes, expulsos da terra de forma violenta. Bastante comum também é a invasão de terras para exploração ilegal do garimpo ou de outros recursos minerais. A ocupação ilegal de terras indígenas ou de comunidades tradicionais resulta em conflitos muito violentos entre as partes envolvidas, impactando negativamente os direitos dos povos afetados, além de causar sérios prejuízos ao meio ambiente e à biodiversidade. Nós testemunhamos isso, né, ministra, recentemente na visita ao Alto do Javari. Segundo dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra, entre 2013 e 2022, houve 1.935 ocorrências de invasão de territórios por pessoas e grupos estranhos às comunidades. Porém, entre 2019 e 2022, foram registradas 1.185 ocorrências, ou seja, 61,25% de todas as ocorrências registradas no período pesquisado. E mais, 37% dessas ocorrências se deram em terras indígenas. Das 661 ocorrências de invasões em terras indígenas, na última década, 441, ou 66,7%, foram registradas no período de 2019 a 2022, como demonstra, de forma absolutamente alarmante, a escalada do fenômeno. A solução desses problemas passa principalmente pelos processos de fiscalização e demarcação dos territórios indígenas, bem como pela implementação de políticas públicas que garantam o direito dessas comunidades. No âmbito da DPF 828, contudo, o foco são os conflitos processórios coletivos. Aqui, como já dito, nos interessa a multiplicidade de atores, a pluralidade de agentes normalmente alocados no polo passivo da demanda, os quais não são identificáveis de plano. É o agrupamento de pessoas indeterminadas que define a coletividade. As lides podem ter objeto quinhões de terras rurais ou urbanos e cada uma dessas contendas tem características bastante definidas. Enquanto os litígios rurais guardam relação com a ocupação de áreas para fins principalmente de desenvolvimento da atividade econômica, a disputa por territórios urbanos relaciona-se ao direito de moradia. A experiência no acompanhamento das visitas técnicas possibilita a compreensão dessas diferenças. E aqui eu falo
com absoluta tranquilidade, porque assim que cheguei no Tribunal de Justiça do Paraná, me foi transmitida, nós estávamos na inspeção judicial, a experiência da comissão. E eu ouvi todo o relato, mas disse aos interlocutores, aqui presentes alguns deles, bom, isso é o que vocês estão dizendo, eu queria ver. Eu queria ir às ocupações, ou algumas delas. Nós saímos, isso nós conversamos às 16 horas, e no dia seguinte, às 9 horas da manhã, nos dirigimos para a ocupação de Nova Esperança, a uns 80 quilômetros de Curitiba. E lá tive a oportunidade, ministra, de fazer a visita técnica, in loco, e daquele lugar conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso. E a experiência foi algo marcante na minha vida. Até porque, no final, muito impactado, eu vou trazer depois algumas fotos. No final, quando eu estava saindo, nos ofereceram um café e uma criança veio correndo e agarrou a minha perna. E ele não largava. Eu, muito sem graça, não sabia o que dizer para ele. E ele virou-se para mim e disse assim, minha mãe falou que eu sou o super-herói que vai garantir a nossa casa. Né? Então, eu nem preciso dizer para os senhores. Óbvio que o que nos move é muito, muito grande. Mas a visita técnica é muito importante para que a gente saiba qual é o resultado da nossa decisão. O que nós estamos fazendo? Pois bem, e em seguida fomos a uma outra ocupação, a ocupação de Nova Tiradentes, que se localizava, presidente, ao lado de um lixão. E lá tinham 200 famílias, uma coisa assim. E as autoridades estaduais e municipais chegaram naquele momento. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns secretários de Estado para saber qual era a visão deles também da comissão. Porque eu tinha uma visão de um dos lados, mas eu precisava ter a visão do outro lado. E um secretário me falou uma frase muito, eu não me recordo o nome, uma frase muito marcante, que ele falou assim, olha, ministro, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma bomba que está no nosso colo. Só que chegam vocês, pegam a bomba e levam embora. E nos entregam uma solução. Quando eu ouvi isso, eu entendi que o papel que fazia aquela comissão tinha grande aderência, não só nos órgãos da administração direta e indireta do Estado, que era responsável, como também do privado, que era uma empresa que era dona daquela área onde terminava a remarcação de um terreno deles e tinha um lixão à frente e a área de ocupação aqui, entre o lixão e o término da empresa. Voltei para Brasília e recebi um telefonema do desembargador Fernando. Olha, eles entregaram o terreno para as famílias. Nós vamos promover aqui o congelamento, o fechamento e a organização desse lugar. Então, essas ocupações em ambientes rurais são normalmente precedidas de alguma organização e reúnem indivíduos que, não obstante não identificáveis, estão, de alguma forma, conectados por relações intersubjetivas. É bastante comum que exista alguma liderança a oferecer suporte. No cenário atual, as ocupações normalmente ocorrem em áreas ociosas ou subutilizadas, muitas vezes embargadas em disputas judiciais envolvendo o poder público. É sintomático que as ocupações mais recentes tenham se dado em áreas sem qualquer regularização fundiária, sem documentação adequada, capaz de lhes atestar o domínio. Aliás, a falta de regularização fundiária é uma das principais causas de violência no campo. Outra característica das ocupações rurais é que, mesmo com condições de habitabilidade absolutamente precárias, não se experimenta a fome. A subsistência das famílias está ainda que temporariamente garantida pelo cultivo provisório que se tira do solo. Tira-se o alimento da terra e isso eu assisti nessas comunidades. Já os conflitos possessórios coletivos urbanos mostram uma realidade bastante diferente. As ocupações urbanas normalmente nascem com o resultado da absoluta falta de perspectiva e de oportunidades e muitas vezes o único liame que une os ocupantes é a miséria, partilhada sem restrição. Reflexos da exclusão social e da desigualdade tão presentes nas periferias dos centros urbanos.
São caracterizados pela falta de planejamento e controle e crescem à margem dos serviços públicos e geralmente se situam em áreas de risco ou terrenos sem infraestrutura adequada. São características a falta de licença para as construções, o uso de materiais precários e inadequados, a ausência de serviços básicos de água, esgoto e energia elétrica e a carência de equipamentos públicos capazes de oferecer serviços de cidadania aos seus ocupantes, tais como transporte público regular, escola e postos de saúde. E hoje, além disso, nós temos essas barracas de lonas que são colocadas em várias áreas em Brasília, que basta um perímetro que nós podemos percorrer a cidade, que nós vamos assistir um número de barracas. Mas, antigamente, essas barracas traziam um ocupante. Era aquele que perdera o emprego, perdera a família e que se dirigia para a rua. Hoje, nós assistimos, são crianças, são famílias inteiras que estão nessas barracas. Não foram ocupar uma moradia urbana, mas estão à míngua, na miséria, nessas barracas. Nesses aglomeramentos urbanos subnormais, que encerram todas as violações de cidadania, a experiência da fome é marcante. Além da disputa pelo espaço, percebe-se um vazio de direitos que não chegam naquelas localidades. Os moradores dessas ocupações têm severas restrições de acesso aos serviços fundamentais, seja pela criminalização da ocupação, seja pela ausência de um endereço válido, o CEP, o que acarreta uma invisibilidade cruel. Os desafios dentro das ocupações urbanas é imenso. A primeira barreira a ser superada é a de deixar a invisibilidade. Sem um endereço formal, muitas vezes não se tem acesso aos cadastros assistenciais. Não é raro ouvir relatos de negativa de atendimento em postos de saúde, de matrícula em escolas, tudo por falta de comprovação de endereço. E isso, presidente, eu assisti na ocupação que eu estive no Paraná, porque a prefeitura tinha proibido que se desse acesso à escola às crianças, e eram dezenas de crianças, e também a possibilidade de atendimento pelo sistema de saúde, porque não havia o CEP, o endereço, o local. Só por esse fundamento. Para quem tem noção elementar de cidadania, basta um argumento. A ausência do endereço não é motivo justo para a negativa de cidadania. Mas isso existe. E é preciso ir a campo e presenciar a realidade absolutamente pesada dos excluídos para se ter a exata dimensão da violação dos seus direitos. É aquilo que a ministra disse. Na verdade, Frei Beto e Paulo Freire, a cabeça pensa onde nossos pés estão. Se a gente ficar dentro do gabinete, olhando aquele conflito processual, é muito fácil de ser resolvido. A única coisa que a gente não pensa é nas consequências dele. Para quem tem a noção, ou as preocupações, tanto as ocupações urbanas quanto as rurais, apesar de terem características fundamentalmente diferentes, se beneficiam do método de tratamento adequado na solução dos conflitos, que tem como premissa a criação de um ambiente neutro para o diálogo. Nesse ponto, cabe dizer que uma comunidade organizada e liderada, muitas vezes apoiada por algum movimento social, garante uma melhor abertura para o diálogo. A presença de movimentos sociais é um facilitador para a interlocução nas ocupações, pois condensa a representatividade dos integrantes. A experiência mostra que, principalmente nas áreas urbanas, a presença dos movimentos sociais contribui para o ajuste de conduta dos ocupantes, servindo de barreira para a dominação muitas vezes perpetrada pela criminalidade nas áreas em que não há presença estatal. E aqui me permitam também um exemplo que me disse o presidente do Tribunal Superior, o ministro Lélio, que esteve agora num encontro com o Papa, e lá fizeram uma reunião com o Papa falando sobre as questões, e foram ouvidas as questões do Brasil, e se relatou todas as questões relativas aos problemas da terra, quando um representante dos Estados Unidos, um diplomata, fez uma pergunta à comitiva brasileira. Mas como é que vocês fazem se vocês não reconhecem os movimentos sociais? Porque nós trabalhamos com eles. Então, são questões que nós precisamos refletir para tratar conflitos que nós vamos incluir essas pessoas como parte dos conflitos. Cabe dizer que uma comunidade
e liderada, como disse, e apoiada por um movimento, ela garante o diálogo, inclusive para a retirada. A presença de movimentos, repito, é um facilitador de interlocução. A experiência mostra que, principalmente nas áreas urbanas, esses movimentos sociais contribuem para o ajuste de conduta dos ocupantes, servindo de barreira para a dominação, muitas vezes perpetrada pela criminalidade. Por que eu digo isso de novo? Porque nós temos milícias e poceiros, e especuladores. Ainda, a presença de movimentos sociais, por muitas vezes, ameniza a falta de oferta de serviços públicos essenciais, com a organização de redes de apoio, que inclui desde escolas itinerantes até serviços volantes de saúde, muitas vezes prestados, inclusive, em parceria com o poder público. Aqui vale dizer que, nos dias atuais, não é possível falarmos de diálogo democrático num contexto de criminalização dos movimentos, os quais representam meios de manifestação e reivindicação, integrando a sociedade civil. Não é afastando os movimentos da mesa de diálogo que se construirá uma solução conjunta. No movimento democrático, o respeito e a igualdade devem pautar todas as ações. E aqui o mais importante: a igualdade, diga-se, não é categoria econômica ou social. É, sobretudo, categoria política. Igualdade de direitos. A atuação do Poder Judiciário deve se atentar para as peculiaridades de cada intervenção. Nas mediações acompanhadas pelo grupo de trabalho que presido, dentro desse Conselho Nacional de Justiça, trabalhamos em ocupações rurais que já contam mais de 25 anos. Fruto de intervenções violentas à época, conhecemos comunidades que cresceram sob estigma de criminalização. São feridas abertas, vivas, são décadas de silêncio, interrompidos por episódios de violência de ambos os lados. E nós fomos consultados recentemente, presidente, e o desembargador me corrija se eu estiver equivocado, por uma empresa. A empresa pediu a mediação da Comissão do Paraná porque ela exporta alimentos para o exterior. E a União Europeia e o Canadá disseram a ela assim: não queremos mais. Nós soubemos que vocês tiveram um episódio de violência, inclusive que redundou em mortes. Por isso nós não queremos mais. E agora elas vieram e pediram: não, nós precisamos do auxílio da comissão para podermos retomar esse mercado. E nós estamos trabalhando, inclusive, para fazer essa retomada, iniciando uma operação restaurativa naquela área, para recobrar a confiança na empresa, retomar essa caminhada, e com isso nós abrimos espaço de levar essa empresa para o Grupo Extra para que ela possa novamente ter um certificado e exportar para o exterior. Portanto, nós não estamos aqui defendendo nada ideológico. Nós queremos que o nosso país seja muito melhor. Nós queremos trabalhar por todos do nosso país. Esse é o nosso desiderato na comissão. Pois bem, mesmo nessas áreas, com práticas que se aproximam muito da justiça restaurativa, foi possível a composição amigável com devolução de centenas de alqueires pelos ocupantes. Ocupantes ressaltam que sequer participaram do processo originário, nasceram na área. E aqui gostaria de chamar a atenção para um aspecto que deve ser compreendido com exatidão: a dimensão tempo. As disputas judiciais são sabidamente demoradas por uma série de fatores intrínsecos à sua própria natureza. A vida, contudo, não espera, segue seu curso implacável. Enquanto a solução material do processo não vem, a vida passa, e passa rápido. E as crianças dos assentamentos tornam-se jovens e depois tornam-se adultas. Conhecemos pessoas que nasceram e cresceram nas comunidades sem acesso a qualquer direito fundamental. Na pendência de solução do conflito fundiário, suspenderam-se também o exercício de outros direitos estranhos à questão possessória. Crianças crescem sem escola, sem acesso à saúde, marginalizadas. Tudo fica suspenso enquanto a questão possessória não se resolve. E isso pode durar décadas. Não me parece razoável que a demora natural na solução desses conflitos tenha como consequência a negativa dos demais direitos implicados. Aqui cabe dizer que muitas vezes a atuação do Poder Judiciário na garantia de direitos correlatos é a porta de entrada para a solução do conflito de fundo. Garantir-se que as crianças de uma ocupação tenham acesso às escolas, que sejam atendidas nos postos de saúde e que tenham mínimas condições de locomoção, não é só uma obrigação nossa, mas é também uma oportunidade para avançar na construção de uma solução conjunta. Os direitos fundamentais são para todos. Os fenômenos das ocupações irregulares é abundante tanto na área urbana quanto na área rural.
Contudo, não há uma base de dados seguras capaz de apontar com exatidão quantas pessoas no Brasil residem nessas áreas e nessas condições. Estima-se, contudo, que 150 mil famílias estejam hoje na iminência de sofrer alguma ordem de despejo, para que não falemos tão somente em áreas de litígio com ordem de reintegração de posse expedida. Se computarmos o número de pessoas em situação apenas de irregularidade documental, esse número pode tranquilamente atingir esferas muito maiores. Segundo dados do CadÚnico, que é a única ferramenta que permite que o governo identifique as famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país, 47 dos mais de 83 milhões de pessoas inscritas vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que significa que vivem com renda inferior a R$200 mensais. Os dados apontam para um crescimento exponencial de pessoas em situação de extrema pobreza que vivem com menos de R$105 por mês. Não reconhecer a pobreza como uma das principais causas para o avanço dos conflitos fundiários urbanos e rurais é de distanciar-se da realidade posta, bem como os discursos de determinismo econômico hoje contestados ao longo de todo o mundo por grandes economistas. Stiglitz, Piketty, vários eu poderia citar, que trabalham com a ideia de que somente com a redução das desigualdades os países podem ter sustentabilidade no seu crescimento e na sua permanência econômica. E isso tem sido um desiderato que nós até esquecemos com relação a esses dogmas da economia, que diziam que, por exemplo, aumentar o salário mínimo vai gerar o desemprego, e nós esquecemos que há 2 anos, 2 economistas ganharam o Prêmio Nobel de Economia porque sustentaram que o aumento do salário mínimo gera renda, gera aumento de riqueza e gera circulação de renda no país. Para não dizer o menos. Portanto, devemos unir nossos esforços para combater a pobreza e não simplesmente criminalizá-la. E aqui eu acho mais importante. A criminalização da pobreza é uma saída odiosa para a inércia da sociedade que omite-se na busca de soluções capazes de enfrentar a raiz do problema, que é a desigualdade na distribuição de renda. Mais que isso, a criminalização da pobreza perpetua e fortalece outras desigualdades abomináveis, como violência, racismo e xenofobia. Nos dizeres de Eduardo Galeano, a pobreza antes era considerada obra da injustiça. O mundo hoje considera a pobreza obra da incapacidade. Mas dentro desse cenário que pode ser, a princípio, desolador, sempre há espaço para avanço. E é justamente a partir de experiências positivas, com entrega de resultados, que podemos iniciar o trajeto de alternativas para a nossa solução e atuação seja sempre fomentadora de práticas pacificadoras. Dentro das visitas técnicas realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pudemos nos deparar com a realidade de ocupações urbanas absolutamente precárias e indignas, mas também nos deparamos com soluções que se mostram bastante animadoras e que nascem justamente do diálogo e do respeito e da cooperação entre instituições. A partir do longo processo de mediação que envolve as comunidades, o poder público e o judiciário, conhecemos experiências que se mostram bem-sucedidas, não só na solução do conflito fundiário, mas são soluções de promoção de cidadania e direitos fundamentais. São iniciativas populares que resultam na construção, gestão e administração de condomínios que oferecem não só o teto digno, são a porta de entrada para um mundo de direitos. Conhecemos comunidades organizadas que não só melhoraram a vida dos seus moradores, mas como de todo o seu entorno. Vimos crianças saudáveis integradas no ambiente escolar, afastadas da insegurança das ruas e da violência das comunidades tomadas pelo tráfico. Vimos famílias estruturadas e cheias de planos. Vimos a escolaridade avançar. Tudo isso a partir de um único elemento, um teto digno. É impressionante como a solução da precariedade da moradia traz consigo, quase que automaticamente, a solução de vários problemas agregados da nossa sociedade. A moradia digna melhora a escolaridade, a saúde, a empregabilidade e até mesmo o senso de responsabilidade coletiva. Investir em políticas de habitação é, sem dúvida, o melhor catalisador dos resultados das outras políticas sociais. Afinal, sem moradia digna, não há condições físicas de exercício da cidadania. Nós que viemos da justiça
do trabalho, nós costumamos ouvir assim: doutor, eu estou desempregado. O caminho seguinte do desemprego é o risco da violência, porque ele está vendo a família passar fome sem expectativa. E o caminho seguinte dessa violência é a antessala da criminalidade, no direito criminal. E o que a gente ouve é o seguinte: não adianta, doutor, eu perdi tudo, eu não tenho emprego, eu não tenho casa. Se eu chego numa empresa para pedir um emprego, ele me diz assim: qual o seu endereço? Eu falo: não tenho, estou morando na rua. Muito obrigado. Então, um ciclo que não acaba nunca. Investir em políticas de habitação é, sem dúvida, o melhor catalisador dos resultados dessas políticas sociais. Soluções. É isso que buscamos construir aqui. E essa construção pode partir de realidades já experimentadas, onde o Poder Judiciário atua de forma absolutamente prática. Não é possível que nós, magistrados e magistradas, nos conformemos com uma decisão formal que em nada altera a realidade. Precisamos ter compromisso com resultados. E, para isso, podemos lançar mão de recursos que estão à nossa disposição. Precisamos ter compromisso com a justiça e com a nossa Constituição. Encerrando a minha fala, repiso a importância do diálogo interinstitucional aqui estabelecido. É somente com responsabilidade coletiva que podemos avançar nos desafios impostos pela vida, em sociedade e pela própria democracia. E esta mudança não depende de novas ferramentas, depende sim de homens e mulheres, dispostos a participar desse processo de transformação, com solidariedade, fraternidade, alteridade e ética. Que esse seminário desperte a vontade em cada um de nós de encontrar não um caminho novo, mas um novo jeito de caminhar. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrada esta solenidade de abertura. Retornaremos com a programação do seminário amanhã, às 9 horas. Tenham todos uma boa noite.